As questões ideológicas e federais não deveriam ser primeiro critério no voto de uma pessoa. Deveria ser a competência e a capacidade de entregar resultados e conhecimento da vida urbana do município onde você vive. O Brasil é um país de imenso potencial, mas é um país em crise. Crise política e de representatividade, crise econômica, crise na sua própria sociabilidade, porque agora a raiva e o ódio mais do que nunca passam a ditar o debate público, e uma crise de saúde pública ainda em cima de tudo isso. A gente teve períodos de intensa polarização no passado. Carlos Lacerda falando contra Getúlio, o que foi o Brasil naquela época, o que foi na pré-ditadura também. Mas hoje em dia, graças às redes sociais, a proporção da população que participa disso é maior. Não é mais apenas um fenômeno de uma certa parcela, até que diminuta, que decidia tudo. Não, hoje em dia a população está em peso nisso e está com a faca no pescoço, querendo ver sangue. E é um fenômeno mundial também isso. As redes sociais proporcionaram e incentivam esse clima. O problema não está só na discussão que fica de nível baixíssimo. Hoje em dia é cientista tendo que implorar para o cidadão ver se ele acredita que a Terra é redonda. Mas não é só por isso que é ruim, é porque isso também corrói a confiança básica que a gente precisa ter um no outro e nas instituições para que qualquer coisa funcione. Se a cada pesquisa negativa que chega eu acredito que é todo mundo mentiroso, se a cada eleição que eu perco é porque a urna está fraudada, se cada notícia ruim que vem é porque a mídia mente, e cada decisão judicial que chega é porque o judiciário está cooptado e é do inimigo, você vai com isso colocando nas pessoas a seguinte ideia: olha, se você não venceu, não existe limite porque você deve estar disposto a fazer para reverter o resultado. Não existe regra do jogo que a gente concorda, não existe um grupo, uma instituição que a gente possa respeitar, nada. E se isso acontece, daí você está no caminho para realmente acabar com a democracia, acabar com a liberdade individual, acabar com a convivência. Eu acho que é um risco que a gente corre, mas eu também olho o passado. Teve momentos no passado em que uma novidade tecnológica também gerou muita confusão, como, por exemplo, na invenção da imprensa de tipos móveis, ali no século XV. E gerou uma maluquice de livros e panfletos e coisas. Quando você vai ver aquilo, você fala, opa, o pessoal enlouqueceu bem ali também, naquelas primeiras gerações daquilo. Mas passou-se o tempo e a coisa se assentou de novo. Não é que o livro, então, acabou com a ordem política das sociedades. Não, chegou-se a novos equilíbrios e a coisa evoluiu. Então, pensando historicamente, eu tenho que dizer, talvez alguma coisa surja aí também, talvez a gente escape dessa. Mas olhando apenas para o que está desenhado hoje em dia, eu estou mais apreensivo do que otimista. Agora, nem tudo se resume a isso. O Brasil tem um desafio, por exemplo, econômico pela frente, muito sério. Não está claro se a gente vai ter a capacidade de equacionar isso, equacionar uma necessidade de crescimento do nosso país, com uma necessidade de distribuição de renda, de política social, e com uma necessidade de o Estado não poder gastar indefinidamente mais do que o que ele arrecada sempre. Eleição local não importa tanto. Se o seu candidato é comunista, socialista, capitalista, liberal, um município, ele não vai mudar a estrutura tributária do Estado brasileiro, por exemplo. Um município não vai mudar o posicionamento geopolítico do Brasil, nada disso. Ele vai fazer uma gestão urbana, vai pensar em regras ali dentro da cidade que funcionam melhor ou pior para aquela população. Questões urbanísticas, questões do lixo, questões do transporte, e são questões muitas vezes chatas, técnicas, mas são discussões mais relevantes. Ambientais do meio ambiente da própria cidade são questões, eu falo aqui por mim que moro aqui em São Paulo, né? Mas enfim, são questões que estão na pauta do dia e que eu busco priorizar com o meu voto, muito mais do que saber se é de esquerda ou direita e tudo, porque nem o regime ultraliberal, nem o socialismo serão feitos por nenhuma assembleia legislativa e por nenhuma prefeitura. As pessoas se desencantaram um pouco também com a ideia do gestor que vem de fora da política, o gestor não político, que promete mundos e fundos e que nem sempre entrega tudo aquilo, né? Acho que as pessoas estão um pouco mais descrentes nisso, assim como elas estão também um pouco mais descrentes na ideologia ultra-radical que vigorou em 2018. Mas são coisas que ainda vão aparecer. Em muitas cidades você tem muita gente de fora da política vindo como uma esperança ali para o cenário, mas eu acho que a gente está vendo aos pouquinhos, especialmente com esse movimento desse ano do governo federal, a gente está vendo aos pouquinhos uma revalorização, um reconhecimento de que, opa, fazer política é importante, né? Não dá para achar que no grito ou na planilha você vai resolver as questões, você não vai. Então você vai ter que valorizar esse lado também.
Ela tem um impacto no sentido que ela vai sinalizar muita coisa. A gente vai ver qual a força do bolsonarismo ao redor do Brasil hoje. Isso vai ser uma primeira pergunta que vai ser respondida. Não tenho a menor ideia. Além disso, grandes cidades são sempre também o palco para atores políticos se sobressaírem. Então, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro é mais difícil, mas enfim. Em todo caso, é o lugar onde um bom desempenho você consegue brilhar e muitas vezes se lançar em perspectivas políticas nacionais ali também. Então, nesse sentido, a gente sempre está de olho no que acontece nas cidades. Um valor que está em falta no Brasil hoje, que gostaria que o eleitor levasse, é responsabilidade. É não acreditar no primeiro falastrão que chega no seu WhatsApp, na sua rede social, gritando mundos e fundos, acusando inimigos, fazendo promessas grandiloquentes. As redes sociais são a ascensão dos falastrões de uma maneira nunca antes vista. Gente que, na minha visão, devem ter até questões psicológicas a serem resolvidas, mas que viram um grande sucesso nas redes sociais. E outra, não acreditar no político que acha que dá para entregar coisas sem o custo do outro lado. Tudo tem um custo nessa vida. Tudo tem um custo na gestão pública. O líder que tem a coragem de mostrar isso para a população, ele faz um serviço enorme à população, porque o que não mostra, ele esconde os problemas e vai empurrando até que uma hora uma bomba explode que ninguém estava esperando. É o que aconteceu em 2014. A questão é fazer escolhas, é você priorizar certas coisas e, portanto, menos outras. É ter a transparência e a coragem de mostrar isso. E também responsabilidade, que eu associo a um outro valor de sustentabilidade. As nossas escolhas, nosso modo de vida tem que ser sustentável no tempo. Você tem que ser capaz, uma política de agora, que você está colocando como um legado para a população, bom, ele tem que ser sustentável. Sustentável ambientalmente, sustentável ecologicamente. A preocupação com o longo prazo importa. O Brasil é um país que não olha muito para o longo prazo. Seja nos investimentos, seja na educação, seja no meio ambiente, seja nas contas públicas. Tudo é curto prazo. Eu espero que a gente olhe mais para o longo prazo com esse valor que é sustentabilidade. Então eu levantaria esses dois. Coisa chata, né? Responsabilidade e sustentabilidade. Mas eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais disso, sim.